Olá pessoal, bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares, sou um homem de 52 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que eu utilizarei para fazer as anotações. Bem, a nossa aula de hoje é um dos assuntos mais importantes que você tem para qualquer vestibular que você faça, principalmente desse da UEA e do SIS que nós vamos fazer, tá certo? No caso, transmissão e percepção do som. Aí você fica pensando, professor, o som tem a ver com aquela ideia de ondas? Exatamente, meu aluno e minha aluna. Quando você fala do som, está falando especificamente de uma das partes associadas à ondulatória. Não esquece isso, nós estamos falando das ondas sonoras. Aí você fica pensando, mas é difícil, pessoal, onda sonora? Nada, é muito tranquilo de se estudar, porque você tem uma teoria muito grande para ela, correto? Ah, professor, tem muita equação? Cara, se você for parar um pouquinho para ver as equações, são pelo menos 2 ou 3, só isso, o resto é teoria. O que vamos estudar nessa parte de ondas sonoras? Falar, primeiro, o sentido de propagação das ondas, a parte fisiológica da audição, né? A reflexão do som, as características principais do som, não esquece isso, a velocidade do som, o nível sonoro, o nível do som, o efeito Doppler é muito importante. É comum aparecer em prova, nesse caso da UEA, como vocês estão estudando, correto? Beleza? Aí você fica pensando, o que é o som? Você lembra que o som é uma onda de pressão e descompressão do meio, nesse caso material, né? Lembra que o som é uma onda mecânica, lembra isso. O que é uma onda mecânica? É uma onda que só se propaga onde tem matéria. O som é uma onda de pressão e descompressão do meio material. É uma onda tridimensional, porque ela se propaga para todos os lados. Quando você fala, a pessoa que está na sua frente consegue ouvir você? Consegue. Quem está atrás consegue? Consegue. Quem está nas laterais também consegue, porque ela se propaga em esferas de propagação. Isso é importante. Memoriza esse nome, esferas de propagação. É uma onda tridimensional, não esquece isso. E também longitudinal. Por que longitudinal? Porque a vibração sempre é paralela à propagação. Lembra que é uma onda de pressão quando há colisão entre moléculas e descompressão quando essas moléculas se afastam. É importante lembrar também que tem uma característica legalzinha para o som. E qual seria? Não há pressão? A pressão é colisão entre as moléculas do meio, fechou? Essas colisões sempre são frontais e perfeitamente elásticas, não esquece. Outra coisa interessante é que nós estamos vendo tudo do ponto de vista teórico. Teórico tudo é legal, tudo é bonitinho, tudo legal, perfeito. Então o que nós vamos considerar? Que nessas colisões as moléculas são de mesmo tamanho, não esquece. E nesse caso, a colisão, como sendo uma colisão perfeitamente elástica, não há perda de energia, frontal, uma bate frente com a outra, o que acontece? A molécula que bate na outra para e a outra que está parada segue em movimento. Isso é interessante, por isso que tem pressão na colisão e descompressão na separação. Não esquece isso, tá bom? Lembra sempre as três. Som, mecânica, tridimensional e longitudinal. Não esquece isso, por favor, correto isso? Outra coisa importante que você não pode esquecer é que o som também está associado, nesse caso, à densidade do meio. Aí você fica pensando, mas onde entra a densidade? Na velocidade. Isso é importante não esquecer. Quando você fala na densidade do meio, tem que lembrar que essa densidade afeta exclusivamente a velocidade. Quanto mais denso for o meio, maior vai ser a velocidade com que o som vai se propagar. Quanto menos denso for o meio, menor a velocidade com que essa onda vai se propagar. Não esquece isso, pelo amor de Deus, meu aluno e minha aluna. Correto? Não esquece, ondas mecânicas longitudinais e que se propagam em todos os sentidos, correto? Lembra isso. A colisão sempre vai ser perfeitamente elástica e frontal. Beleza. Continuando. Outra coisa importante é a figura de propagação da onda. Você pega essa figura que está aparecendo para você aí, ó. Você tem um flautista tocando uma música, e quando ele toca, ele faz com que o ar dentro da flauta vibre, e nessa vibração você tem, claro, colisão entre moléculas gerando som. Olha outra figura que aparece do lado de lá, um alto-falante vibrando a película da frente também. Nessa vibração da película, o que acontece? Você tem as moléculas empurradas para frente, fazendo com que elas se movam e colhido com outras que estão paradas. Isso você vai ter na junção das ondas, pressão na separação, nesse caso, descompressão. Não esquece isso. Essa figura também mostra que você tem aqui a crista de onda. Está vendo a crista de onda aqui? É o ponto onde você tem a máxima compressão do sistema, onde você tem a maior energia em função da deformação. Tá certo? Aí tem nomes, o que nós chamamos de rarefação
é quando você tem a separação após a colisão e a compressão é especificamente quando há colisão entre as moléculas. Lembra, as moléculas colidem e se afastam. Na colisão tem a compressão, no afastamento tem a rarefação, como nós estamos colocando para vocês, tá bom? Não esquece isso, por favor. Só isso, pessoa? Não, tem que lembrar que toda onda, assim, sonora, claro que estou falando de onda sonora, ela tem aquelas propriedades básicas de uma onda normal. Tem crista, o que é a crista da onda? É o ponto mais alto dela, não esquece. Tem o vale, que nesse caso é o ponto mais baixo. E aí um detalhe interessante é que a crista está associada à compressão, enquanto o vale está associado à rarefação, não esquece. Tem comprimento de onda, é a distância entre duas cristas, lembra o lambda? É a distância entre dois vales, ou quando você tem também, nesse caso, aquela questão da sinuosidade perfeita. Lembra do S perfeito? Isso, não pode ser esquecido. Esses fenômenos também. Tem que lembrar que a onda possui o quê? Frequência também. E que a onda possui velocidade. Como calcula a velocidade da onda? Comprimento de onda multiplicado pela frequência. Não esqueça isso. Além dessa equação que você acabou de ver, que é comprimento de onda vezes a frequência, você vai ter que lembrar que a onda sonora se propaga com velocidade constante. E se a velocidade é constante, lembra como calcula a velocidade de um objeto em movimento? Você vai considerar o ar sendo um objeto em movimento, lembra? É só você pegar o espaço que ele percorre e dividir por quem? Dividir pelo tempo, tá? Isso é importante para os cálculos que você vai fazer. Isso já foi cobrado em prova da OEA. Isso é importante lembrar também. Tudo bem? Outra coisa interessante que você vai precisar lembrar é a fisiologia da audição. Você lembra que você ouve em função da onda sonora que vibra no meio ambiente passar a se propagar dentro do canal auditivo. Você vai ter que lembrar, nessa situação, os nomes que aparecem. E você tem que saber para a prova, tá? Tem que lembrar o que é o ouvido externo, o ouvido médio, tem que lembrar o ouvido interno. Isso é importante não esquecer. Tá certo? Aí você fica pensando, então quer dizer, pessoa, que a onda sonora que vem se propagando lá de fora passa para o canal auditivo, depois ela começa a vibrar aqui dentro? Exatamente, meu aluno. Isso é captado pelos vários elementos que formam o ouvido. Lembra isso, tá certo? Lembra esses nomes: ouvido externo, ouvido médio e a questão do ouvido interno, certo? Continuando nossa aula. Outra coisa importante para você é o que ocorre quando o som começa a se propagar. Quais são as principais características do som quando está em movimento? A principal reflexão do som. E um detalhe interessante é essa figura que vocês estão vendo. Está vendo o morcegozinho perseguindo lá a borboletinha? Morcego, ele, nesse caso, você sabe que ele não consegue ver, mas ele consegue emitir som e emitindo o som, ele consegue captar o som refletido. Nesse caso, você está trabalhando com a reflexão do som. O que acontece? O morcego emite o som, bate no obstáculo e volta. Quando volta, ele capta e já sabe se está perto ou não, e já sabe se está se aproximando, nesse caso, do animalzinho que ele quer capturar. Isso é interessante. O morcego seguia que nem o sonar, não esquece isso, reflexão da onda sonora nas paredes, tá certo? Aí você fica pensando, mas só tem essa aplicação, professor? Não, tem ecografia, ultrassonografia também, que nesse caso a formação da imagem a partir do som refletido nos vários órgãos do interior do organismo. Você tem ultrassom sendo uma imagem formada a partir da reflexão da onda sonora. Aí tem um programinha lá que transforma, né, essa questão da reflexão em imagem. Isso é bem interessante, tá bom? Lembra isso. Outra coisa importante, principais características do som. Já falamos de frequência, lembra? Vibração da onda. Também você vai ter que lembrar da intensidade da onda, a altura da onda, a energia que a onda transporta. Tem que lembrar também do timbre. O que é o timbre de onda? É nada mais nada menos que o fator que diferencia dois sons. Não esquece isso. Quando você fala da frequência do som, você vai ter que lembrar que você ouve alguns sons, mas não ouve todos, beleza? Nessa figura, o que nós temos? O som audível na faixa de frequência entre 20 e 20 mil Hz e os infrassons e ultrassons, que nós não conseguimos ouvir. Mas existem animais que conseguem ouvir. Olha a figura. Quem consegue perceber o ultrassom? Cachorro, morcego. E os infrações? Aí tem um elefantezinho lá, tá vendo o elefantezinho lá? Ele consegue, tá certo? Aí você fica pensando, professor, mas eu só vou conseguir perceber as ondas sonoras nesse intervalo de som audível entre 20 e 20 mil? Exatamente, não esquece isso, meu aluno, tá bom? Outra coisa importante que você vai ter que lembrar, os infrações de 0 a 20, aí depois tem os ultrassons a partir de 2000. Aí um detalhe interessante, né, que para cada animal você tem os limites inferior e superior para a audição. É importante lembrar isso daí também, tá certo? Outra coisa que você vai ter que lembrar é a altura do som. Quando você fala em altura do som, você está falando em som agudo e som grave, tem que lembrar, som agudo, alta frequência, intensidade alta, som grave, é o som baixo, né? Baixa frequência, lembra isso também, meu aluno, tá
tá certo? Outra coisa importante, claro, seria a diferença entre agudo e grave, que está associada à frequência. Lembra, agudo, frequência maior, comprimento de onda menor. Grave, frequência menor, comprimento de onda maior. Tá certo? Outra coisa importante, a intensidade está associada ao som fraco e som forte, lembra isso? Alta energia e baixa energia. O timbre, que está associado à diferença entre sons emitidos, não esquece que diferencia dois sons é o timbre. Outra coisa importante que vocês vão precisar lembrar é a velocidade do som. Som, como eu falei para vocês, depende de quem? Da densidade do meio. Quanto mais denso for o meio, maior vai ser a velocidade com que o som vai se propagar. Aí você pensa, nossa, é muita coisa para ver, professor. Ainda tem a intensidade sonora, que tem a ver com a energia que a onda transporta. Essa intensidade sempre vai ser potência dividido pela área de propagação da onda. Só isso, professor? Não, temos que lembrar também do nível sonoro, que é o nível de audição. É uma escala logarítmica. O nível sonoro é 10 vezes o logaritmo de I sobre 0. E 0 é a menor intensidade que você pode perceber. E, nesse caso, por último, o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Nada mais é que um fenômeno associado à percepção da onda emitida. Existem situações em que você consegue perceber um som mais alto ou mais baixo que o normal. Para isso, você está percebendo sons com frequências maiores ou menores. Tem essa equaçãozinha do Doppler, está vendo aí? F0 é a frequência emitida. V, velocidade do som. V0, velocidade do observador. V, velocidade do som. V0, velocidade da fonte. Bem, isso você vai precisar lembrar para a teoria de ondas sonoras, para que você consiga resolver qualquer questão. Bem, após vermos a teoria toda de ondas sonoras, o que nos resta? Resolver exercício. Olha uma questão da UEA para você, olhou? Olha lá. Ondas sonoras são classificadas como ondas, letra A, mecânicas transversais tridimensionais, letra B, mecânica longitudinal tridimensional, letra C, mecânica transversais e unidimensionais, letra D, eletromagnética longitudinal e tridimensional, letra E, eletromagnética transversal e unidimensional. Qual a alternativa correta para a questão? Ora, letra B. Lembra que eu falei na teoria, o que é uma onda sonora? É uma onda mecânica que só se propaga em meios de materiais, é uma onda longitudinal, propagação paralela à vibração, e tridimensional, porque se propaga para todos os lados. Molezinha? Molezinha. Todo mundo acerta? É para acertar, não é para essa questão não, viu? Vamos à próxima questão. Segunda questão. Outra questão do SIS, veja que aparece todo ano na prova. O navio em repouso emite um bip de sonar para detectar a profundidade do fundo do oceano e recebe reflexo desse bip após 0,4 segundos. Reflexo, a onda foi, bateu e voltou. Tá vendo a figura aí? Olha, som emitido e som refletido, tá vendo? Bom, sabendo que a velocidade de propagação do som na água é de 1.450 metros, o fundo do oceano no local abaixo do ponto em que o navio se encontra está a que profundidade? 290, 340, 430, 580 ou 610 metros? O que você vai ter que fazer? Simples, volta lá no texto, lembra que ele fala para você, o som leva 0,4 segundos para ir e voltar. Isso quer dizer que você vai ter 0,2 segundos para o som indo e 0,2 segundos para o som voltando. Se eu quiser saber a profundidade, basta saber o espaço ΔS percorrido pela onda sonora indo ou voltando. Ah, professor, mas é difícil calcular o espaço? Nada, é só pegar, nesse caso, a equação da velocidade, que é espaço dividido pelo tempo. Se você pegar os valores e substituir, qual a velocidade? Nesse caso, 1.450, né? Aí aqui nós já temos aquela divisão que eu falei para vocês, está vendo? 0,4 dividido por 2. 0,2. Multiplicando tudo, você vai ter aqui o valor de profundidade, distância percorrida, 290 metros. 290 metros, qual a alternativa que você marca? Letra A. Então, meu aluno, o que você vai ter que lembrar dessa aula toda? A parte referente às principais características da onda sonora. Lembra, onda sonora é uma onda de pressão e descompressão no meio atmosférico, é uma onda que só se propaga em meios de materiais, é uma onda, por isso é uma onda mecânica, não esquece isso, é uma onda que se propaga para todos os lados, é uma onda tridimensional. Isso é importante não esquecer. Lembra que ela também se propaga com velocidade constante e por isso você pode usar aquelas equações de movimento uniforme, bem como a questão do comprimento de onda, da frequência, da amplitude em função da sua propagação. Isso é uma das coisas importantes que você vai ter. Nessa aula de hoje, nós vimos essa parte ondulatória e esse assunto é fundamental para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste para não perder nenhuma novidade.